conhecendo os dois livros de Samuel. Os objetivos desta primeira lição é o de apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, pontuar a autoria e data, explicar a teologia dos livros, que considera Samuel como divisor de águas em Israel. Estes livros revelam a formação da nação de Israel e como Deus usou homens para falar ao coração do povo. Os dois livros de Samuel, a princípio, são os primeiros dos 6 livros duplos que originalmente não estavam divididos e que perfaziam um total de 3, Samuel, Reis e Crônicas. Samuel e Reis são os encontrados no cânon hebraico ao lado de Josué e Juízes, em uma seção conhecida como os profetas anteriores. Juntos, estes livros contêm o registro histórico iniciado por Josué, a travessia do Jordão, e estende-se até o período do exílio babilônico. Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro que aponta para a transição da anarquia em Israel, sistema político baseado na negação de qualquer autoridade, nos tempos dos juízes, para a monarquia teocrática, forma de governo em que o rei e a sua dinastia é escolhido por Deus, como acontecia em Israel. A linha teológica que traspassa Samuel e Reis é a escolha divina de um líder para representá-lo, enquanto o Senhor implementa os concertos com Israel. Essa nação existia na terra por causa do concerto incondicional que Deus fez com Abraão. O Senhor implementou o concerto abrâmico quando ele o resgatou, o seu povo do Egito, e fez deles uma nação. Mas as bênçãos da terra eram condicionais. A bênção de Deus era dada por obediência, como declaradamente em Deuteronômio. Entretanto, Samuel, um dos maiores líderes proféticos, veio a Israel em uma das horas mais sombrias da nação. Os filisteus, que por um longo período havia intimidado os israelitas, estavam ameaçando tragá-los. Mas Ana, a esposa de Eucana, de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, estava mais preocupada com o fato de não poder ter filhos, visto que Penina a irritava muito. Enquanto adorava no tabernáculo em Siló, ela rogava que o Senhor lhe desse um filho, o qual ela oferecia para ser um nazireu de Deus por toda a sua vida. E esse filho foi Samuel, aquele que ungiu reis, o último dos juízes, o primeiro dos profetas depois de Moisés. Um dos escritos notório. Porém disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é o melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. 1 de Samuel 15 e 22. Assista a continuação desta pré-aula completa no YouTube. Aos novos visitantes, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino para receber periodicamente as nossas atualizações. E também curte a nossa página no Facebook, @Idailton Ruas da Silva Sobrinho. Ajude-nos a divulgar, compartilhar estes projetos para a glória de Deus. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos a mais uma pré-aula EBD objetiva, lições bíblicas do 4º trimestre de 2019, pela CPAD, com essa temática abençoadora, governo divino em mãos humanas.
liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Comentarista pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista, bacharel em teologia, direito e graduado em filosofia. Líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, Maranhão. Obrigado a todos por nos acompanhar neste canal. Sou o presbítero e professor Ideilton Ruas da Silva Sobrinho, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E agradeço a todos pelo apoio e carinho e conto com a vossa interação nesse 4º trimestre de 2019. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 1. Conhecendo os 2 livros de Samuel, de 6 de outubro de 2019. Texto áureo. E disse ela: acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 de Samuel 1 e o versículo 18. A verdade a ser colocada em prática nos diz: nos livros de Samuel aprendemos a servir, adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias e adversidades. E a leitura bíblica em classe está nesse contexto de 1 Samuel, no capítulo 1, versos 1 ao 8, onde relata a família de Samuel, a provocação e a disputa entre Penina e Ana, que muito a irritava por não ter filhos. E o objetivo desta lição é expor a introdução dos livros de Samuel, visto que a primeira lição é uma lição panorâmica de todo o trimestre, bem como apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel, pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel e explicar a teologia dos livros de Samuel. Enfim, apontando Samuel como divisor de águas em Israel. Em introdução, nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia e escolhe homens para reinar, governar e presidir. E também o agir de Deus para com aqueles que desobedecem e procede com falta de temor. O mesmo Deus os destronavam, humilhavam e abatia-os. A partir dos seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, analisaremos que os líderes do passado não eram infalíveis. Em 1 Samuel é registrado a história de Israel na terra de Canaã, à medida que passava pela transição do governo dos juízes a uma nação unificada sob reis. Samuel emerge como o último juiz e unge os 2 primeiros reis, Saul e Davi. Em 2 Samuel é o registro do reinado de Davi. Este livro coloca a aliança davídica no contexto histórico. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel era um livro só. Os tradutores da Septuaginta os separaram e desde então foram mantido essa separação. Primeiro tópico, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, assim como 1º e 2º de Reis e 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir da sua entrada em Canaã, no século 7 a.C., até o cativeiro babilônico, em 587 a 586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus, indispensável
ao nosso ensino, edificação e consolação, conforme 2 Timóteo 3:16. Ponto 2. Os personagens do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, como o sacerdote Eli, Ana, profeta Natã, Gade, comandante Joabe, Betseba e Absalão. Mas 3 se destacavam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como as demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu conforme os seus propósitos. Ponto 3. O propósito de 1º e 2º Samuel. E este esquema apresenta os 2 livros de Samuel, que destaca em 1º Samuel o ministério de Samuel, onde Saul se torna rei, e Saul e Davi. Já em 2º Samuel, o reino de Davi e o apêndice. O propósito dos livros de Samuel inicia no registro da vida de Samuel, o último juiz de Israel, o reinado e o declínio de Saul, o primeiro rei, e a escolha e a preparação de Davi. Os livros relatam a tensão entre a expectativa do povo quanto a um rei soberano, absoluto, como tinha outras nações, e os padrões teocráticos de Deus pelos quais ele era o rei do seu povo. No entanto, o propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática, conforme Juízes 21 e 25 e 1 Samuel 10 e verso 1. Enfim, é destacado claramente que a desobediência de Saul a Deus e a sua violação dos princípios de seu cargo o levou a ser rejeitado por Deus e substituído por um novo rei que foi achado por Deus e ungido por Samuel. Segundo tópico, autoria e data. Primeiro ponto, título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus, o escolhido para contar a história do povo de Deus. A princípio, os aspectos externos dos livros evidenciam que as 2 obras são anônimas. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos e autores sagrados, quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam, conforme a referência bíblica de 1 Crônicas 29 e versículo 29. Ponto 2. A data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 a 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder, provavelmente, no ano de 1070, depois de 5 anos que havia morrido o sacerdote Eli. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 a 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Mas tudo indicava que os supostos autores
Samuel, Davi, Natã, Gade, detiveram os escritos originais, a partir dos quais Isaías montou o livro por volta de 743 a 683 a.C. Ponto 3. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Neste lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria, a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vós converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. 1 Samuel 7:3. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando mais que o Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Vamos ao texto bíblico. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu lhe o escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisardes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honra mais a teus filhos do que a mim? Para vós engordastes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão também desprezados. 1 Samuel 2, 26 ao 30. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e todo Israel, e de como se deitava com mulheres em bandos que ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel 2, 2 e 23. Em Israel, a idolatria, a imoralidade eram os pecados dominantes no povo. Esse é o contexto espiritual degradante no início do ministério de Samuel. Terceiro tópico, a teologia nos livros de Samuel. Primeiro ponto, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas nas histórias e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7 e 12 e 1 Samuel 17. No ponto 2, em busca de um rei.
Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como um homem de Deus, Samuel declara a sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. E diz: Então Samuel disse a todo o povo em Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm um rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de que tomei um boi, de quem tomei um jumento, de quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem e eu restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunho de que vocês não encontrarão nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. 1 de Samuel 12, 1 ao 5. Assim, ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o vosso coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. 1 Samuel 12, 22 ao 24. O ponto 3 nos diz sobre os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade. Os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Deus é quem dá a ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É Ele quem exalta, escolhe, abate, pois Ele é o Deus soberano. Aleluia! Quarto e último tópico desta primeira lição, nessa visão panorâmica, nos diz Samuel, o divisor de águas. Primeiro ponto, um momento de crise espiritual. Olha quem aparece. Samuel aparece nesse cenário bíblico, veterotestamentário, no momento de uma grande crise espiritual. E o trabalho desse profeta de Deus fora imprescindível, pois ele, com sabedoria, autoridade e discernimento, intermediou de forma fundamental a transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo
para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Ponto 2. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhum de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Bezerba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. 1 de Samuel 3, 19 ao 21. Conclusão. Os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição dos períodos dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e acertos dos líderes humanos, bem como influenciaram profetas mais novos que herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, e todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar a estabilidade e a prosperidade ministerial é confiar em Deus, compreendendo as formas divinas de tratar e se revelar ao seu povo, sacerdote, governos e ungidos. Está escrito em Daniel 2, 20 e 21. Bendito seja o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. O meu muito obrigado pela sua atenção até o final desta pré-aula. Glorifico a Deus por esse projeto, agradeço a todos os inscritos em nosso canal e nas redes sociais. Conto com teu apoio, orações, contribuições e divulgação dos nossos projetos aqui nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, ative o sino para receber periodicamente as nossas atualizações. Que Deus continue abençoando a sua família, igreja, ministério, alunos e até o próximo encontro, a próxima pré-aula na paz do Senhor. Deus os abençoe.